Oi, pessoal, bora lá. Professor Marco Guerreira, Economia para a Vida, módulo 8, parte 2, vamos dar aí continuidade no mercado de capitais. A seção do mercado financeiro que se caracteriza pelo maior deslocamento privado de recursos financeiros. É no mercado de capitais que se evidenciam as relações de oferta, demanda de recursos por meio de transferência de fluxos financeiros entre os agentes superavitários e os deficitários. Então vai ter sempre os investidores comprando, investindo, né? Oferta e demanda, vai ter gente vendendo e vai ter gente comprando. O mercado de capitais, ele é um conjunto de instituições, né, de agentes econômicos, instrumentos dedicados à distribuição de valores mobiliários, né? O que seriam esses valores mobiliários? Por exemplo, a emissão de ações, né, das empresas e debêntures, possibilitando a realização de investimentos e a otimização na prestação de serviço. Então, assim, as empresas elas têm um capital aberto, né, e elas oferecem. E aí cabe às pessoas, aquelas que buscam investimento, fazer uma análise de mercado, né, e ver se esse investimento, por exemplo, naquele lote de ações de uma empresa específica, se aquilo vai dar um retorno favorável, se vale, se pode ser um bom investimento, né? Tem dois tipos de investidores. Tem aqueles a curto prazo, né, que querem investir para ter o retorno o mais rápido possível, e tem os investidores de médio e longo prazo. O que é isso? Ele conhece a empresa, sabe que a empresa tem um potencial. Às vezes a ação está com um preço baixo e ela não está com uma expectativa muito boa naquele momento, mas ele sabe que é uma empresa centenária e que vai valorizar. Então, o investimento a médio prazo. Eu vou investir um dinheiro nessa empresa agora, eu sei que não vai me dar retorno agora, mas a médio prazo a gente tem confiança que vai rolar, que vai dar certo. Nós falando de mercado de capitais, de mercado financeiro, de tipos de investimentos. Os principais investimentos, por exemplo, de renda fixa, estão voltando, né? Quais são os modelos aí, a sugestão de renda fixa? Então, renda fixa seria o Tesouro Direto, né, título do Tesouro Direto, CDBs, LCI, né, entre outros. Que é quando a pessoa busca sair da poupança, que a poupança é o investimento mais conservador que tem e o que paga menos também, né? Então, assim, quem não tem informação nenhuma financeira, aquele leigo total, se tem algum dinheiro sobrando, alguma sobra, ele joga na poupança, tá? Se a pessoa tem um pouquinho de conhecimento, ou a pessoa ela busca o conhecimento, que seja com o gerente do banco, ela vai buscar alternativas, né? E aí, quais são as alternativas? Renda fixa, tesouro direto, um CDB, um LCI, renda variável, o mais conhecido, né, de renda variável é o de ações. O que é ação? A ação é a menor parte do capital de um negócio. Então, comprei ações da Petrobras. Você comprou lá um lotezinho, tem um pedacinho da Petrobras, né? E se a Petrobras, ela porventura
começar a ter seu patrimônio valorizado, o meu pedacinho lá que eu tenho, meu lotezinho de ações, vai valorizar também. Além dos dividendos, né? De ter uma parte do lucro. Além de você ter uma parte do negócio que valoriza, você vai ter parte dos lucros. Então, pessoal, o mercado de capitais é a seção de mercado financeiro que se caracteriza pelo maior deslocamento privado de recursos financeiros, é muito dinheiro envolvido, né? É no mercado de capitais que se evidenciam as relações de oferta e de demanda de recursos por meio de transferência de fluxo financeiro. Né? O que é isso? Pô, a pessoa compra um lote de ações, aí ela paga um lote de ações. Uma parte dessa grana, ela vai para a empresa. Então, a empresa, ela vendeu um pedacinho, né? Ela vendeu um pedacinho e se eu comprei um lote de ações, né? Eu comprei um pedacinho e a contrapartida é que eu enviei um dinheiro para a empresa. Então, tem muita empresa que abre capital para ela captar recurso do mercado, para poder reinvestir na empresa, para poder aumentar seus rendimentos, aumentar seus investimentos. Né? Às vezes a empresa precisa, para ela crescer, ela precisa de injetar um volume de recursos, né? Aumenta a produção, para propaganda, time de vendas, enfim, para uma série de fatores que às vezes precisa de grana e não tem, né? Formadores de poupança privada, investidores decidirão sobre o destino dos fundos financeiros das unidades que necessitam de recursos. Então, assim, quem tem poupança, né, quem tem a grana guardada, às vezes acha que essa grana não está rendendo quanto que deveria render, quanto que ele gostaria, né? E aí ele vai no mercado através de fundos financeiros. Quando ele fala em fundo financeiro, o que é fundo financeiro? É um conjunto de investimentos. Né? Então, vai ter ali investimentos em vários itens diferentes. Uma parte em ações, a outra em fundos, a outra em letra de câmbio, enfim. É um estudo para ver qual que está pagando mais, né? Qual o rendimento que está tendo. Mercado de capitais, classificado do ponto de vista do momento da negociação dos papéis, sejam títulos ou ações, em duas categorias. Então, o mercado de capitais ele vai ser dividido em dois, né? Mercado primário e mercado secundário. Mercado primeiro de ações e debêntures, títulos de dívida privada, caracteriza o tempo zero da colocação de um novo ativo no mercado. Abri o capital da minha empresa, botei ações para vender, né? Abri o capital, eu estou no mercado primário. Então, aquela primeira situação, a inicial, ela vai do mercado primário. Tá? Quando empresas lançam papéis diretamente no mercado à disposição do público. Então, abri lá o capital, estou vendendo lá o lote de ações. A empresa coloca ações à disposição do público, visando a captação de recursos das unidades financeiras superavitárias, mercado primário de ações. Quando uma empresa de capital fechado resolve abrir capital na Bolsa de Valores, efetua o que é conhecido como oferta pública inicial de ações. Né? Então, tem empresas que durante muito tempo seu capital ele é fechado, né? E aí, num determinado momento, ele abre, vira capital aberto e coloca as ações na bolsa para vender. Né? E dependendo da empresa, ela pode atrair muito capital, ela pode atrair muitas pessoas interessadas. Falou, essa empresa é uma empresa que está no mercado há muitos anos, essa é uma empresa muito rica, essa é uma empresa que tem uma governança corporativa, né? Ou seja, ela é administrada de uma forma correta, de uma forma idônea, né? Porque tem muita empresa que tem muito cambalacho, a empresa publica lá um balanço, olha, a empresa X faturou R$1 bilhão, aí ela põe lá que ela faturou, aí você vai olhar o balanço,
Que aí o que o investidor vai fazer? Pô, essa empresa faturou 1 bilhão? Pô, bacana, hein? 1 bilhão é muito, hein? Mas efetivamente, quanto que essa empresa teve de lucro? Porque tem empresa, pessoal, que fatura 1 bilhão, que fatura 500 milhões e o lucro dela é quase zero, né? Ou seja, ou tem alguma coisa errada, ou ela é mal administrada, porque não tem como uma empresa faturar tanto e não sobrar dinheiro, né? Então, alguma coisa errada está acontecendo aí. Então, é sempre importante você ver o resultado da empresa. Falou, a empresa fatura 100 milhões e ela tem um lucro de 25%. Então, ela faturou 100 milhões e o lucro dela foi de 25 milhões. Ou seja, pagou-se tudo, pagou o funcionário, pagou as despesas, pagou imposto, sobrou 25 milhões. 25 milhões equivale a 25%, é um ótimo resultado, né? Porque uma empresa que sobra 25 milhões, ela tem condição de reinvestir, de crescer mais, né? Tem empresa que fala, nossa, a empresa faturou 1 bilhão, mas não tem um centavo no bolso, está tudo comprometido. O mercado secundário posteriores revendas em bolsas de valores de ações e títulos emitidos inicialmente em caráter primário. Então, o mercado primário é quando acontece a primeira emissão do título daquela ação, daquela empresa, né? No mercado secundário é uma coisa que acontece depois. A empresa emitente não é diretamente afetada no curto prazo por eventuais oscilações dos valores de mercado das ações, embora os efeitos das negociações impactem no valor de mercado dela. É no mercado secundário que é determinado o valor de mercado da empresa no dia a dia e índices das bolsas como o Bovespa. O que acontece? No mercado primário, quando quando uma empresa abre o capital e começa a vender ações, normalmente é por um valor baixo. E a gente só vai ver realmente o resultado que vai ter dessa ação no mercado secundário. Porque vai ver a empresa no dia a dia, vai ver se ela está faturando mais, vai ver se aquele dinheiro que entrou, aquele investimento através das ações, se o dinheiro foi alocado, né? E, além disso, ele é influenciado pelo índice da bolsa. Então, se você tiver, por exemplo, o índice da bolsa em alta, a possibilidade de acontecerem negócios, ela é maior, né? E quanto mais negócios acontecem, mais dinheiro está circulando, maior a possibilidade de valorizar, por exemplo, um lote de ações. Mas como é que valoriza? Quanto mais dinheiro a empresa ganha, mais ela vale. Você tem um pedacinho dela, seu pedacinho vale mais. O mercado primário, basicamente, começa pela empresa, ela abre o capital, oferece as ações, que é uma parte da empresa, e um investidor ele vai comprar essas ações, ele vai investir nessas ações. Então, o mercado primário, basicamente, é a empresa que abre o capital em contato com o investidor. Esse é o mercado primário. Quando é o mercado secundário, ou seja, já saiu daquela parte inicial, aí o que acontece? A jogada vai ser de investidor para investidor. Ou seja, o camarada foi comprar ações da Vale do Rio Doce. Aí ele não quer mais. Aí ele vai vender essas ações. Aí outro investidor vai comprar esse lote de ações. Tá? Então o mercado primário só vai acontecer naquela primeira oportunidade. Na primeira oportunidade de quando aquele lote de ações ele foi colocado à disposição do mercado. Então, tudo começa no mercado primário, quando abre o mercado, que ela abre o crédito, né, para vender as ações.
Aí voltando para a questão da renda fixa e da renda variável, diferença das duas. A renda fixa é mais segura, a rentabilidade é menor, tem garantia, né? Tesouro Direto, CDB, LCI, etc. Né? A renda variável, ela é mais arriscada, ou seja, significa que ela tem risco. Né? Qual o risco? O risco de você investir, não ter o retorno que está esperado e não ter também, às vezes ter prejuízo, né? Então é mais arriscado, a rentabilidade é maior, não tem garantia, tá? E mais conhecido aí é ações, né? Pode ser investimento em moeda estrangeira também. Tem essa situação. Renda fixa pode ser CDB, CDI, letra do Tesouro Nacional, letras de crédito imobiliário, letra de câmbio. E renda variável pode ser investimento em ações, em commodities, um novo negócio, abrir uma empresa, renda variável, e tem um risco danado de abrir uma empresa. Isso eu posso falar para vocês que a gente tem uma empresa, então é um risco danado, né? A questão das ações, então ações são títulos de renda variável, né? Emitidos por sociedades anônimas que representam a menor fração de capital da empresa, né? Aí o que o investidor é? Ele é um coproprietário, né, da sociedade anônima da qual ele é acionista. Ele participa dos resultados. Quando fala que tem risco, porque a empresa ela pode dar lucro ou prejuízo, né? Tem essas duas situações, né? A empresa pode dar lucro, pode dar prejuízo. Nós temos dois tipos de ações, tem as ordinárias e as preferenciais. Tá? As ordinárias, elas proporcionam participação nos resultados da empresa e conferem ao acionista o direito de voto em Assembleia Geral. Então, quando é uma ação ordinária, o acionista ele tem participação no resultado e ele tem direito a voto em Assembleia. Tá? E tem outro tipo que chamam preferenciais, né? Garante ao acionista a prioridade no recebimento de dividendos. Então, como o nome já diz, tem preferência, né, no recebimento de dividendos, geralmente em percentual mais elevado do que o atribuído às ações ordinárias, e no reembolso de capital no caso de dissolução da sociedade. Então, como o nome diz, ele tem preferência no resultado. Aí, legal, mas e na hora de escolher essas ações, hein? Como é que é? Vai no susto? Escolhe a mais famosa, a mais bonita, como é que é? Tem dois tipos de análise, né? Tem a análise técnica e tem a análise fundamentalista, né? Então, para analisar as ações, são dois tipos, análise técnica e análise fundamentalista. A análise técnica, ela é utilizada pelos investidores que buscam ganhar dinheiro com operações no curto prazo, se baseiam no valor de uma ação no momento. Eles avaliam aspectos técnicos e gráficos, bem como os volumes de negociação no mercado, para determinar quando comprar e vender. Essa análise técnica, ela é conhecida também por grafistas, que eles confiam no preço da ação, pensando em vários fatores, né? Os grafistas, o que eles fazem? Eles ficam olhando
o gráfico, né? O gráfico de oscilação das ações, e tem alguns estudos, né, que dizem o seguinte, tem um estudo que diz o seguinte, que ela tem 3 picos, né? Então, se ela subir 3 vezes, o quarto ela vai cair. Se ela cair 3 vezes, né? Como assim cair 3 vezes? O valor desvalorizou 3 vezes, ou valorizou 3 vezes. O quarto pico sempre vai ser o inverso. Então, se ela valorizou 3 vezes, a quarta etapa é desvalorizar um pouco. Se ela valorizou, né, 3 vezes, desvaloriza. Se desvalorizou 3, o quarto ela valoriza. Então, eles acabam olhando essa questão no gráfico, né? A análise técnica é muito utilizada por traders. O que é trader? Aquele investidor de mercado financeiro que busca ganhar dinheiro com operações no curto prazo, compra ações hoje, vende hoje mesmo, compra hoje, vende amanhã, enfim. Ele trabalha no curto prazo e sempre de olho nos gráficos. A outra análise, ela chama fundamentalista, e eu, particularmente, acho ela mais completa e mais importante, né? Usada por grandes investidores, nesse tipo de análise, os fatores avaliados vão muito além do preço e o volume negociado, né? Uma análise fundamental engloba os estudos dos resultados financeiros. Então, peraí, você está olhando ações da empresa X, você está olhando o gráfico, legal. Qual que é o resultado financeiro que essa empresa está apresentando aí no decorrer dos últimos 3 ou 5 anos, né? Então, ao invés de olhar para o gráfico e ver as ações estão subindo ou descendo na análise técnica, na análise fundamentalista, ele quer ver como é que está a saúde financeira dessa empresa no decorrer do tempo, se é uma empresa que está, aos poucos, ela está evoluindo ou se ela está oscilando muito, né? Então, ele engloba o estudo dos resultados financeiros, vai ver a vida financeira da empresa no decorrer do tempo, vai ver a situação macroeconômica, ou seja, como que está a economia no período. Nesse momento, a economia ela está favorável para fazer negócio. Se eu comprar ações dessa empresa, se eu disponibilizar o meu dinheiro para comprar ações para essa empresa, a economia no momento ela vai facilitar que essa empresa ela evolua a ponto do dinheiro que eu investi ele ter uma remuneração boa. Então, isso é importante também, né? E a terceira situação é a gestão, a governança corporativa, que é a maneira que essa empresa ela é gerida, né? Se ela tem princípios, se ela tem valores, se é tudo feito dentro da lei, né? Se ela tem uma gestão transparente, as pessoas conseguem identificar o que está sendo feito, a maneira que está sendo feito, se os balanços eles estão disponíveis para todo mundo poder observar, né? E mais uma série de fatores que indicam a solidez que uma empresa possui. É o tipo de análise focada na construção de valor e na estratégia de longo prazo, usada pelos gestores mais bem-sucedidos da história. Então, assim, esses investidores, os grandes investidores da Bolsa, as pessoas que ganham muito dinheiro, né, com dividendos, eles utilizam a análise fundamentalista, porque a fundamentalista ela está tendo uma visão global do negócio. Então, peraí, estou vendo essa empresa, estou vendo o valor das ações dela, eu posso me utilizar dos gráficos, igual a análise técnica faz, que é focada nos gráficos, porém, a análise fundamentalista ela vai querer ver o resultado financeiro da empresa, né? Essa empresa que você está querendo comprar ações, ela está tendo lucro, como é que ela está nos últimos tempos, né? Então faz aí uma avaliação dela. Além da situação financeira dela, a economia hoje ela é propícia para a gente ter um bom resultado futuro. Esse é o segundo ponto. E o terceiro é a questão da governança corporativa, se é uma gestão transparente,
se os acionistas conseguem ter informação da empresa, saber se realmente aquilo que é falado, se é o que realmente acontece, né? Tem muitas empresas que têm muita coisa errada, eles acabam mascarando, e aí as pessoas não têm, elas não têm informação, ou não conseguem ter a informação correta. Para a gente finalizar, já falei das ações, vou falar do debenture. O debenture, ele é um título que as empresas elas emitem, né, título de crédito ao portador, que caracterizando uma dívida emitida por uma empresa, a troca de juros pode ser garantida pelo patrimônio. Imagina que a empresa está passando por dificuldade financeira e ela está precisando de recurso, né? E aí, o que normalmente a empresa faz? Ela vai buscar recurso no mercado, vai buscar no banco. Às vezes, algum diretor lá, algum sócio acaba emprestando um pouco de dinheiro, né? Enfim, acaba injetando um dinheiro. A outra opção é buscar o dinheiro no mercado. O que é o debênture? O debênture, a empresa está precisando captar recurso, ela vai emitir um título, né? Então, ela emite um título. Uma pessoa física ou enfim, uma empresa, ela vai comprar esse título dessa empresa, né? A empresa fez lá um debênture de 100 mil para pagar 112 mil em um ano, 12%. Em vez de ela ir no banco e pegar dinheiro emprestado, ela emite um título, né? Estou falando valores hipotéticos. Aí uma outra empresa, uma pessoa, em vez de investir o dinheiro no banco, ela acaba investindo no debênture da empresa. E aí vamos dizer que um ajuda o outro, né? Ele é um empréstimo, só que através de um título. Então a empresa está precisando de grana, ela precisa captar o recurso. Em vez de ir no banco captar, ela emite um título para uma pessoa, para uma empresa. Ela compra o título e injeta dinheiro dentro da empresa. Depois ela devolve o valor com a remuneração. É uma troca, né? É uma maneira também de fazer investimento dentre as possíveis. Nessa questão de investimento, as pessoas elas buscam lucro, buscam vantagem, né? Dentro dessa questão de buscar lucro, de buscar vantagem, ela vai passar pelo como é que chama aqui, meu Deus, fugiu a palavra. Ela vai passar pelo perfil do investidor, né? Como assim, professor? Nós já falamos do perfil do investidor. Tem o investidor conservador, que ele tem aversão ao risco, e tem o arrojado, que ele gosta de assumir o risco. Então, os investimentos, eles vão estar baseados nesses dois tipos. Você vai ter um no meio do caminho que chama moderado. Pô, mas você não falou que eram dois? Sim, você vai ter de um lado o conservador e vai ter do outro lado o arrojado. Um assume risco, o outro não. O que acontece é que tem algumas pessoas que elas têm, em algum momento, uma parte do perfil conservador, né? E uma parte do perfil dela arrojado. Tem determinadas situações que ela investe de um lado para ter risco, para ganhar mais, e outra ela faz um investimento de segurança, né? Então, o investimento ele vai depender do perfil da pessoa, tá? Se é um perfil conservador, renda fixa, ou se é um perfil arrojado, que aí ele vai buscar a renda variável, buscando ter mais retorno, mais lucro. Quando a gente fala dessa questão da vantagem, quando a pessoa investe, por exemplo, em ações de uma empresa, ela está buscando ter uma vantagem. Que vantagem que é? Uma valorização do dinheiro que ela investiu, né? Você vai ter aquela pessoa a curto prazo, que ela quer ter o retorno o mais rápido possível, e você vai ter a médio e longo prazo. Fala, essa empresa tem potencial, hoje ela está em baixa, tal, mas a minha projeção
é que daqui tantos meses eu vou ter um rendimento de 20%, 30% em cima do que foi investido. É assim que funciona.